sagaz, e a sombra de virentes serras convidam teus lindos palmeirais. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde o público assistente. A Casa, mais uma vez, realiza mais uma audiência pública e desta vez a audiência pública irá discutir acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos, baseado na Lei 12.305, de 10 de agosto de 2010. Está aberta a audiência pública. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública, autorizando a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. A ata da millésima-oitava sessão ordinária da Câmara Municipal de Pacatuba, do segundo período da legislatura 2013-2016, aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 15 horas, no edifício da sede da Câmara Municipal, na cidade de Pacatuba, estado do Ceará, realizou mais uma sessão ordinária sob a presidência do senhor vereador Francisco Adileno Matos e secretariado pelo senhor vereador Francisco Leonildo Sá de Castro. Além da presidência, secretário compareceram Antônio Fábio da Silva Araújo, Enio Medeiros do Carmo, Francisco Antônio Martins da Silva, Francisco Cláudio Costa Borges, Francisco Cléber Ferreira, Francisco Ed Silva Almeida, João Sivaldo Cardoso do Carmo, Luiz Martins Lima, Maria Selma Cardoso da Silva, Pedro Corrêa da Silva, Roberto Basílio Diniz e Vicente Paulo de Lima. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. A seguir, o senhor presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que depois de discutida, foi colocada em votação e aprovada. Logo a seguir, autorizou a leitura destinada ao expediente, ofício número 25483, de 26 de setembro de 2013, com data de recebimento em 15 de outubro do ano em curso, do Tribunal de Contas dos Municípios, referente ao processo número 2006, informando que a Corte de Contas julgou o processo de prestação de contas de gestão do Fundo Municipal da Saúde de Pacatuba, relativo ao exercício financeiro de 2006, de responsabilidade do senhor Ricardo Benevides de Lima. Ofício número 25800, de 30 de setembro de 2013, com data de recebimento em 15 de outubro de 2013, informando que a Corte de Contas julgou em definitivo o processo de prestação de contas de gestão da Fundação de Turismo e Cultura de Pacatuba, relativo ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Luiz Emanuel Pereira Monteiro. Pauta do prefeito, convidando os excelentíssimos vereadores para participarem da reunião com os topiqueiros, às 20 horas, no balneário Bica das Andréas. Requerimento do excelentíssimo vereador Enio Medeiros do Carmo, 588. Requer ao Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, viabilizar a pavimentação no final da rua Aurora Gaudêncio e o início da rua Jaime Eduardo, bairro São Bento, Pacatuba. Requerimento do excelentíssimo vereador Francisco Antônio Martins da Silva, número 589. Requer ao Poder Executivo Municipal, junto ao responsável legal, viabilizar a sinalização de trânsito e faixa para pedestres e redutores de velocidade, no entroncamento da Avenida 21 com a Avenida 24, setor H. Concluída a leitura do expediente, não havendo nenhum vereador inscrito a pauta de oradores e nenhuma matéria a ser votada na ordem do dia e nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, do que para constar. Primeiro secretário Francisco Leonildo Sá de Castro lavou a presente ata, que depois de lida, discutida e julgada conforme, vai assinada pela mesa diretora, demais edis presentes. Deu certo? Já? Coloco as atas ora lida em discussão, não tendo quem discutir, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas. Autoriza a leitura destinada ao expediente. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação do recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde para pagamento de pago fixo.
Convite da Câmara Municipal de Fortaleza. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Walter Cavalcante, convida para a sessão solene de entrega do título cidadão de Fortaleza ao senhor José Ribeiro dos Santos, projeto de decreto de autoria do vereador Iraguaçu Teixeira, a realizar-se às 19h30 do dia 18 de outubro de 2013, no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. Traje, passeio completo. Ofício número 26.512, do Tribunal de Contas do município, TCM. Por ordem do presidente do Tribunal de Contas do município, levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou o processo de prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de Pacatuba, relativo ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade da senhora Maria Selma Cardoso da Silva. Pauta do prefeito, dia 18/10/2013, sexta-feira, 15 horas, Outubro Rosa, palestra com médicos, mastologistas, evento, Secretaria da Mulher. Teatro Maria Betisa, logo após haverá uma caminhada e em seguida a inauguração da iluminação rosa da Praça da Fonte. Das 16 às 19 horas, primeiro Pacatuba das Crianças, evento da Secult. Local, Alto Fechado e na Praça do Alto São João. 18 horas, festa de confraternização dos professores da Escola Ana Albuquerque, Rua Coronel José do Carmo, 1761, Monteiros, Buffet, Centro de Pacatuba. Requerimento excelentíssimo, senhor vereador presidente Francisco Adileno Matos, 590. Requer que seja enviado voto de congratulações à senhora Arlene dos Santos Matos, esposa do excelentíssimo senhor vereador Francisco Adileno Matos, pela passagem de seu aniversário, que ocorreu dia 16 de outubro do ano em curso. O pleito é dispensado de justificativo por tratar-se de matéria pessoal. Ainda do mesmo vereador, requerimento 591. Requer que seja enviado voto de... Não. Requerimento excelentíssimo senhor vereador Antônio Fábio da Silva Araújo, 591. Requer que seja enviado voto de pesar à família lutada do senhor José Astrogildo da Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 16 de outubro do ano em curso. O pleito é dispensado de justificativo por tratar-se de matéria pessoal. Concluída a leitura do expediente, senhor presidente. Convido o senhor Francisco Erivaldo Gomes, presidente da Associação dos Agentes do Meio Ambiente de Pacatuba, convidando o vereador Francisco Cláudio Costa Borges para acompanhar o presidente da Associação dos Agentes do Meio Ambiente de Pacatuba para adentrar ao plenário. Convido também a senhora Júlia Tilni, técnica da Caritas. Em substituição a Júlia Tilni, da Caritas, convidamos o senhor Edson Ambrósio, da Caritas, para participar também da audiência pública, discutindo acerca da política nacional de resíduos sólidos. Convidamos também a senhora Carla de Freitas Passos Vasconcelos, gestora ambiente e técnica do Compan. Gostaria de registrar a presença da liderança de Pacatuba e suplente de vereador Cabo Dias, com a sua esposa Claudiana, que é agente comunitária de saúde de Pacatuba. A audiência pública que acontece nesta casa foi através de uma solicitação da Associação dos Agentes do Meio Ambiente de Pacatuba, a AMAP. E esta casa, ela agradece a proposição para realizarmos essa audiência pública, dada a importância que tem o tema para a nossa cidade. E nós gostaríamos de conceder a palavra aos senhores convidados para fazer a abertura desta sessão que trata de audiência pública para discutir o tema. A senhora Carla de Freitas Passos Vasconcelos, que eu gostaria de convidar a Vossa Excelência, se quiser usar a tribuna desta casa, para fazer a abertura
desta audiência pública. Boa tarde a todos e a todas. É a primeira vez que eu participo. Só aqui no... Todo mundo está ouvindo? É a primeira vez que eu estou participando da audiência pública, então, assim, é tudo muito novo para mim. Mas o que eu posso falar aqui, em nome do Compan, né, e técnica ambiental, é que, assim, a importância do Plano Municipal de Resíduos Sólidos para todos os municípios, porque... de acordo com o Plano Nacional, ele orienta, né, que todos os municípios devem fazer sua gestão dos resíduos e com a participação da sociedade, inclusive dos atores, né, da sociedade, dos catadores e de todos que possam participar. Que isso vai gerar para o município muitas vantagens em relação a investimentos nacionais, incentivos, e eu acho que isso é uma coisa que é difícil, não é fácil. Mas eu acredito que uma cidade como Pacatuba seja mais fácil que uma cidade como Fortaleza. E tem alguns municípios que estão mais avançados e outros que não estão, né? Posso continuar? Pode continuar. Agora, sim, uma coisa que eu quero reforçar como técnica é a importância de se pensar numa coleta seletiva onde os resíduos sejam separados no local da geração. Porque há 10 anos atrás se achava que a usina dos reciclados, que onde iriam todos os resíduos juntos, que ela seria boa, os resíduos todos indo juntos e separados num galpão, mas já chegou à conclusão de que esse não é uma boa gestão de resíduos. Então, quanto mais ele separado na fonte, mais valor ele tem, menos contaminação ele tem. Então, assim, eu acho que tem que se pensar num diálogo para ser sustentável, né? Para ter sustentabilidade, inclusive, econômica. E ouvir a sociedade, ouvir os atores, os catadores, eu acho muito importante isso, tá? Okay. Então, obrigada. A casa agradece, Carla, pela abertura, pelo início aqui da nossa audiência para discutir esse assunto de tanta importância para a nossa cidade. Então... Não é fácil, né? É difícil, e chegar a um acordo e um consenso também não é fácil. Mas, assim, tem que ser sustentável, senão você começa um ano, começa 2, e depois não funciona. Cadê o vídeo? Nós convidamos a todos, os vereadores e os catadores de resíduos sólidos da cidade de Pacatuba, para que possamos ver um vídeo que será exibido sobre o tema. Pode ficar à vontade. Está ouvindo aí fora? Dá para ouvir? Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Todos os dias, milhares de toneladas de lixo são depositadas em lugares impróprios, acumuladas em lixões que causam problemas ambientais, sociais e econômicos para as cidades. Para acabar com o manejo inadequado de resíduos sólidos, o governo instituiu uma política nacional que prevê a não geração, a redução, a reutilização e o tratamento de resíduos, assim como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, daquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado. Para falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu recebo aqui no estúdio a diretora de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso. Olá, Zilda, bem-vinda ao programa. Olá.
Também está conosco a promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Marta Eliana de Oliveira. Olá, Marta, também é um prazer tê-la conosco. Prazer. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos ver que o lixo produzido em larga escala, a destinação incorreta dos dejetos e o descaso com os lixões espalhados pelo país representa um risco não só ao meio ambiente, mas à saúde da população. Diante desse cenário, o que vem sendo feito para amenizar os problemas causados pelo descarte ilegal de resíduos sólidos? Até 400 anos. Esse é o tempo que esta simples sacola plástica voando para lá e para cá leva para se decompor na natureza. Agora imagine toda essa montoeira de lixo, quanto tempo levaria? O que muita gente não sabe é que um simples papelzinho de balinha jogado no chão pode demorar de 1 a 5 anos para se decompor, e os problemas de contaminação ambiental gerados pelos lixos deixados nas ruas não param por aí. Para chegar até aqui, toda essa sujeira percorre um longo caminho. Tudo começa com este gesto. Infelizmente, ainda é comum encontrar quem jogue lixo no chão. Às vezes sim. Um descuido, às vezes a gente acaba jogando. E assim ele vai se acumulando. Um montinho aqui, outro ali. Trabalho dobrado para essa turma aí. A maior parte do que é recolhido não tem destinação correta e quem paga é o meio ambiente. Muitos lixões espalhados pelo país não estão adequados. O solo não é preparado para receber o lixo. O sistema de tratamento dos dejetos também não funciona de maneira correta. Um prato cheio para os urubus. Quase 3 toneladas de lixo são recolhidas diariamente na capital federal. Todos esses resíduos são despejados aqui no lixão da Estrutural, que fica a 15 quilômetros do centro de Brasília. Em pleno funcionamento, o lixão, que tem uma área correspondente a 180 campos de futebol, fica próximo ao Parque Nacional de Brasília, de onde vem a água que abastece mais de 500 mil pessoas. É lixo demais aqui. É lixo que está para o resto da vida inteira aqui. O governo do DF já iniciou o processo de desativação do lixão. Foi o que já aconteceu com o lixão de Gramacho na Baixada Fluminense. Por muito tempo foi considerado o maior da América Latina. Depois de muitas ações na justiça, o local foi desativado pelo governo do Rio de Janeiro. O lixo, que ainda continua aqui, passou a gerar energia. É que o chorume, aquele líquido de mau cheiro, resultado da decomposição da sujeira, serve de matéria-prima para o biogás. Para tentar gerir melhor os resíduos, foi aprovado em 2010, depois de 2 décadas de discussão no Congresso Nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entre os principais pontos da lei estão o fechamento de lixões até 2014 e a elaboração de planos de destinação dos resíduos pelos municípios. Mas até agora, menos de 10% das cidades apresentaram um projeto. Isso, evidentemente, tem um impacto direto e basta verificar em diversos municípios do nosso grande Brasil a existência de lixões a céu aberto, a destinação, portanto, inadequada de resíduos sólidos, a ausência de mecanismos de coleta seletiva, tudo que acaba comprometendo, portanto, a inefetividade desse importante instrumento que foi instituído em 2010. Este contabilista decidiu não esperar a boa vontade dos governantes. Há 20 anos, a rotina do São Matias é assim. Todo lixo orgânico que vai surgindo pela manhã, durante todo o dia, ele vai juntando e vai separando e vai colocando dentro de uma lata de lixo. São Matias, essa rotina de 20 anos, como é que surgiu a ideia do senhor reunir todo esse lixo e separar do lixo seco? É porque eu sempre fui muito preocupado com o meio ambiente, né? Eu acho que o meio ambiente é uma extensão da casa da gente. Todo lixo orgânico eu jogo nesse tambor, né? Corto até para facilitar a destruição dele, né? E levo para a chácara, onde a gente tem um espaço que é destinado a todo esse lixo. E depois
Depois de atravessar 16 quilômetros, o lixo orgânico produzido lá na casa do seu Matias vem aqui para a chácara da família. E agora, seu Matias, o que acontece com esse lixo? Acontece que eu levo ele para um buraco e lá eu jogo folhas de manga, folhas de capim, outra coisa qualquer para evitar a mosca, né? E ele vira adubo. Saber onde descartar e o que fazer com o lixo produzido por nós mesmos. Atitudes que transformam a natureza e ajudam o meio ambiente. Zilda, a Política Nacional de Resíduos Sólidos vai acabar com esse problema todo dessa destinação incorreta do lixo? Bom, a política é uma política que demorou aí mais de 20 anos para ser negociada no Congresso Nacional. Finalmente foi aprovada em 2010. Ela tem uma forte conotação ambiental, né? Ela traz regras de proteção ao meio ambiente, de evitar a contaminação ambiental. E ela pode, desde que tenhamos a oportunidade de fazer tudo que está previsto nela, contribuir para a redução do impacto que hoje os resíduos causam no meio ambiente. Você acredita que essa promessa de que os lixões devem ser todos fechados até 2014, ela é possível de ser cumprida? É um prazo muito audacioso. Eu diria que nós temos enfrentado algumas dificuldades de cumpri-la, mas estamos trabalhando firmemente para que ela possa ser cumprida. Não se trata de simplesmente uma regra que está na política, mas é uma questão de preservação ambiental, de evitar que os lixões que aí estão hoje continuem gerando poluição desmedidamente pelo país afora. Marta, esse exemplo que nós vimos do seu Matias, não é o que todos nós deveríamos implementar no nosso dia a dia, porque isso ajudaria a Política Nacional de Resíduos Sólidos a chegar finalmente ao seu objetivo, que seria acabar com os lixões, não é? A situação do Matias é típica do consumidor, né? Da pessoa que produz lixo domiciliar. Então, as pessoas na sua casa sempre podem tomar medida de separar o lixo seco do molhado. Alguns lugares aqui no Distrito Federal, por exemplo, existe já uma coleta seletiva, embora incipiente, mas já existe. E, de qualquer forma, a separação ajuda o trabalho dos catadores. Além disso, nós podemos contribuir como cidadãos também levando produtos para ser devolvido ao fabricante depois do ciclo de vida útil para o consumidor. Ele deve ser devolvido para reutilização ou para a destinação final adequada para o fabricante. A gente viu na matéria que poucas cidades apresentaram esses planos para a destinação correta de resíduos sólidos. Como é que o governo vem acompanhando tudo isso? Os planos são outra inovação da lei. Ela fala em planos de gestão integrada de resíduos pelos municípios, na possibilidade dos consórcios de municípios terem soluções integradas para os seus resíduos, planos estaduais e plano nacional. O prazo da lei havia para o plano nacional, ele foi concluído. Hoje, para os municípios financiarem os seus equipamentos, ou seja, fazer a substituição do lixão pelo aterro e de outros equipamentos necessários para apoiar a coleta seletiva, eles, se precisarem de recursos federais, recursos financeiros federais, vão ter que ter o plano. Então, o plano é o ponto de partida para todas as ações. E o plano é muito importante, ele não só materializa o que aquela prefeitura quer fazer para resolver o seu problema do lixo, como ele traz também viabilidades econômica e financeira de manutenção de determinada proposta de tratamento. Nós temos um número muito ingrato. O governo federal, nos últimos 20 anos, apoiou a construção de mais de 900 aterros sanitários pelo país afora. Mais do que isso até, mas aproximadamente 900 aterros sanitários voltaram a ser lixões. Então, a avaliação que a gente faz hoje no governo federal
é de que esse número ruim foi gerado por falta de despreparo dos governos locais em assumir a proposta de tratamento que levou à construção daquele equipamento, daquela obra, e também por falta de recursos técnicos para poder manter, porque não é só, a finalidade não é só retirar o lixão e construir um aterro, mas sim promover o gerenciamento adequado. Como a doutora Marta mesmo falou, que envolve a sociedade inteira, desde o consumidor até o serviço público. Nós vamos continuar com a nossa conversa, mas antes vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Participam do programa a diretora de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso, e a promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Marta Eliana de Oliveira. Marta, no que consiste o princípio do poluidor-pagador? É o princípio de que aquele que causa danos ao meio ambiente deve arcar com o ônus para repará-lo. Esse princípio já é bem antigo na legislação brasileira, já vem da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981. E quais são as penalidades que podem ser impostas para quem poluir? O poluidor é submetido a penalidades em 3 esferas: na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal, se for caso de crime ambiental. Então, normalmente, ele tem que reparar o dano, de preferência in natura, a gente fala que é recuperar mesmo a natureza. Ele pode pagar multa ao órgão ambiental responsável e ele pode responder por crime ambiental também. Mas eu acho que uma inovação importante que a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe foi o princípio que se contrapõe a esse, que é o princípio do preservador-recebedor, que é muito bem-vindo, né, na nossa legislação, que é justamente a pessoa que adota boas práticas, ela pode receber financiamentos ou incentivos, ou mesmo dinheiro, pelos serviços ambientais que ela presta. No caso da Lei de Resíduos Sólidos, os municípios podem, inclusive, adotar esse tipo de prêmio econômico para as pessoas que colaborarem com a coleta seletiva. Até porque a responsabilidade é compartilhada, não é, Marta? Sim, a responsabilidade é compartilhada por todos. É a dita responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, né? Então, desde o fabricante, o importador, o comerciante, o distribuidor, o consumidor e também o poder público ou o terceirizado responsável pelo serviço de limpeza urbana. A logística reversa também é um importante instrumento para que essa política nacional realmente dê certo, não é, Zilda? A logística reversa é uma ideia inovadora, ela já existia em algumas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, timidamente, e existia na lei que define as embalagens de agrotóxico, o retorno das embalagens de agrotóxico. Mas ela nos trouxe a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. O que significa isso? A garantia de que o consumidor, ao descartar aquele produto que ele não quer mais, e aí a gente pode exemplificar para os nossos telespectadores, os celulares, os eletrodomésticos de uma maneira geral, inclusive medicamentos, embalagens que a gente usa na nossa casa, lâmpadas. Ao descartar, fazer o descarte no local adequado, além do consumidor dentro de casa, fazer a separação entre a fração seca e a úmida, ele ficar atento às informações sobre onde fazer o descarte desses produtos. Ao entregar num ponto de entrega voluntária ou no comércio, este produto, esse resíduo descartado, esse produto descartado que é transformado em resíduo naquele ato, ele é recolhido a partir do comércio por fabricantes e importadores e aí encaminhado à reciclagem ou recuperação. Pode ser reutilizado em alguns casos, em outros casos você pode reaproveitá-lo dentro do mesmo processo ou recuperar parte dele em outro processo produtivo.
tratando o rejeito. Então, isso é uma possibilidade econômica que a cadeia funcione e também ele reduz o impacto daquilo que é coletado pelos serviços municipais e distrital de limpeza pública. Ele traz também uma desoneração para os serviços locais de limpeza urbana. Marta, o Ministério Público está atento a essa questão da construção dos aterros, já que, como a Zilda mesma destacou, muitos foram construídos e acabaram voltando a ser lixões? Sim, o Ministério Público aqui no Distrito Federal entrou com uma ação civil pública em 1995 para fechamento do único lixão que nós temos aqui, que é o lixão da Estrutural. Naquela época ele já estava esgotado. Ele fica encostado no Parque Nacional de Brasília, onde é captada água para a população do Distrito Federal, de Brasília em especial. E nós ganhamos essa ação transitou em julgado em 2007, determinando o fechamento do lixão, a remediação da área e que todo o resíduo sólido fosse então encaminhado para um aterro sanitário. Só que o poder público não construiu esse aterro sanitário ainda. O lixão não pode ser fechado e nós estamos nessa situação ainda de sem poder executar de fato essa ação. Marta, só complementando o que você acabou de dizer, que é extremamente positivo, o município vai ter também que prever como encerrar os lixões e as medidas para remediação daquela área. Isso está na lei. E outro ponto muito importante da lei é a parte que trata das áreas contaminadas, principalmente imputando à União responsabilidade sobre as áreas órfãs, não sobre as áreas dos lixões, mas sobre as áreas órfãs. Isso é uma coisa inovadora, né, e traz junto aquela nossa preocupação com os resíduos perigosos, os resíduos que estão aí contaminando. O caso de Brasília é muito emblemático, porque está colado ao Parque Nacional de Brasília, que é fonte de abastecimento de água, que é uma área de preservação extremamente importante para o bioma cerrado. E a preocupação nossa com a política é também a recuperação dessa área até devolvê-la para um uso futuro. Zilda, o que seriam essas áreas órfãs? As áreas órfãs, áreas contaminadas órfãs, são áreas onde não se conhece o gerador da poluição, ou o gerador existe e ele é uma empresa que faliu, que desapareceu do mercado de alguma forma, e aquele veio de contaminação permanece no meio ambiente, causando um problema. Então é uma preocupação grande da política nesse aspecto, de fazer realmente essa parada da poluição, em função de... Nós temos casos, Brasil afora, de empresas que faliram e deixaram o seu passivo, como a gente chama, contaminando o meio ambiente, os cursos d'água, o ar. E hoje existe a obrigatoriedade de a União, ou os estados, ou os municípios, promoverem a remediação, que é o termo técnico para isso, daquela área, e buscar os responsáveis para cobrar aquilo que os órgãos de governo fizeram para descontaminar aquela área. Marta, você acredita que a construção desses aterros vai resolver o problema da destinação incorreta de resíduos ou é apenas uma parte? Cada particular tem sim que fazer o seu próprio gerenciamento de resíduos sólidos. Olha, a construção de aterros é um passo muito importante para a gestão dos resíduos sólidos, mas deve ser feito com muito cuidado, porque, como já foi dito pela Zilda, alguns aterros acabam se transformando em lixões. Então, o que é necessário fazer realmente é uma gestão integrada para que não vá para o aterro o resíduo que pode ser reciclado, que ele seja recebido pelos catadores em centros de triagem, onde os catadores possam trabalhar e ser inseridos economicamente nesse sistema, e um gerenciamento assim, em que o particular seja responsável também. Por exemplo, os planos de gestão, a que a doutora Zilda se referiu, devem ser feitos também por empresas de construção